Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Lean Six Sigma. Hoje nós estamos iniciando o módulo 1, vamos falar do Lean Manufacturing, da metodologia, do sistema Toyota de produção. Para iniciar nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho dos mentores, das origens e do histórico do Lean Manufacturing. Vamos lá? Bom, basicamente, os mentores do Lean Manufacturing atuaram na origem da indústria japonesa, né? E nós vamos falar hoje vamos começar falando do Sakichi Toyoda. Sakichi Toyoda, ele é considerado o fundador do grupo Toyota, e ele foi um jovem muito criativo, que inventou diversos dispositivos automáticos para evitar com que defeitos fossem fabricados durante a fabricação do tecido, né? Então ele ficava observando muito os familiares dele na produção e começou a inventar diversos dispositivos para poder melhorar a produtividade da família. Ele é considerado também o pai da automação com inteligência humana, que é o Jidoka, que é um dos grandes pilares do sistema Toyota de produção, que a gente vai ver mais para frente, e ele utilizava os próprios teares para poder desenvolver esses dispositivos para evitar esses defeitos durante a produção, tá? Bom, esses dispositivos, eles basicamente interrompiam todo o processo produtivo para evitar a produção através de defeitos, né? A geração de defeitos na produção. E esses dispositivos eles estão basicamente focados em interromper a produção caso houvesse algum defeito ou alguma anomalia. Então esse conjunto de melhorias consistia basicamente em parar quando alguma anormalidade era detectada. Até hoje no sistema Toyota de produção é dessa forma que funciona. Nunca fabricar produtos com defeito, porque isso gera retrabalho, mão de obra e custo para a empresa. E não fazer simplesmente o operador de máquina um vigia de máquinas. O operador ele precisa estar ali para poder desenvolver a criatividade dele, desenvolver inovações para poder melhorar o processo produtivo, não simplesmente ficar vigiando uma máquina, tá? Bom, depois disso, o filho dele, o Sakichi Toyoda, deu seguimento nos estudos, né, do grupo Toyota, né? Ele liderou o esforço da empresa para entrar na indústria automotiva. Foi o primeiro mentor do grupo Toyota que despertou o interesse pela indústria automobilística, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? E uma outra coisa que ele também desenvolveu é uma metodologia, começou a pensar metodologias para manter somente o que era necessário na produção para poder fazer o produto, somente o necessário, nada de excesso de estoque, tá? E com isso teve base o sistema Just-in-Time, que foi depois aperfeiçoado por os outros mentores dentro do grupo, tá? Bom, dando seguimento aí na evolução, na realidade no segmento aí evolutivo da Toyota, o Sakichi, o Kijiro, ele convidou o Eiji Toyota para poder desenvolver novos sistemas de produção e aperfeiçoar o sistema produtivo da Toyota. E o Eiji Toyota, ele foi o criador, na realidade assim, ele foi o responsável por colocar a empresa da família no ramo automobilístico, entre as 3 primeiras, tá? A Toyota foi palco de atuação do espírito inovador do Eiji Toyota, ele colocou muita inovação, recebeu a missão do Kijiro de alcançar os Estados Unidos em 3 anos. Ele fala até aqui na obra dele aqui, que é a obra do Taiichi Ohno, né? Que ele fala que foi em 15 de agosto de 1945 que o Japão perdeu a guerra, data que marcou também um novo começo para a Toyota. Toyota Kijiro, então o presidente da Toyota Motor Company, disse: alcancemos os Estados Unidos em 3 anos, caso contrário a indústria automobilística do Japão não sobreviverá. E foi Eiji Toyota que recebeu essa incumbência de alcançar os Estados Unidos em 3 anos. Responsabilidade. Bom, o Taiichi Ohno, ele foi convidado pelo Eiji Toyota para poder ajudar na melhoria dos processos, logo depois que a guerra terminou. E o Taiichi Ohno, ele é considerado o pai do sistema Toyota de produção e do sistema Kanban, que é o princípio do sistema de produção puxado, né? Ele atuava na Toyota Spine Waving, na fábrica de tecelagem, e foi convidado pelo Eiji para poder
atuar na indústria automobilística. Expandiu as ideias de reduzir perdas na produção, desenvolveu metodologias para redução do tempo de fabricação, que um deles foi o Kanban, a gente vai ver mais para frente. Bom, as origens do Lean Manufacturing, ela é até prudente que a gente inicie comentando o seguinte, que o Taishi Ohno ele falava que a necessidade é o pai da invenção. Aqui, né, depois da guerra, que o Japão estava devastado pela guerra, existiu várias invenções devido à necessidade que a indústria automobilística japonesa estava passando. Bom, em 1929, o Kishiro ele foi até a Europa e os Estados Unidos para mostrar o tear automático dele, mostrar essas inovações que ele estava tendo, e lá ele conheceu a indústria automobilística e começou a pesquisa do motor compacto e algumas prototipações para poder desenvolver projetos dentro da indústria automobilística, tá? Em 1933 ele inaugurou a divisão automobilística da Toyota e em 1935 ele lançou o primeiro protótipo de carro de passeio que foi denominado o A1, tá? Com o passar do tempo foi se aperfeiçoando as pesquisas e em 1936 ele lançou o AA, que foi a evolução do A1, né? E aí, em 1938, que foi de vez que a Toyota iniciou a construção da fábrica dela, que é a matriz da Toyota até hoje, lá no Japão, que é a fábrica de Korono. Então, até hoje, em 1938, que ela iniciou essa produção. Porém, dentro do São Flores, né, em 1941, estourou a guerra no Pacífico e a indústria automobilística teve que parar toda a produção dela de veículos para poder iniciar a produção de material bélico e caminhões de guerra. Bom, em 1945 a guerra terminou, então o Japão estava devastado pela guerra, como eu citei, devido às duas bombas atômicas. Aqui a gente vê a imagem de Nagasaki, da cidade totalmente devastada, e com isso se surgiu o conceito do Lean Manufacturing, que era produzir com com a eliminação total do desperdício. Então, o sistema Toyota de produção está basicamente voltado para uma filosofia de eliminação de todo e qualquer tipo de desperdício e nada que não agregue valor para o cliente. Então, baixo recurso e baixo custo, tá? Além disso, aumentar a velocidade produtiva e também almejar a qualidade para os clientes. Hoje, a indústria japonesa ela é referência em qualidade para os clientes, tá? Aqui está a casa do Lean Manufacturing, né, que a gente fala, onde que a gente tem o cliente no telhado, na parte mais alta da casa, que almeja custo reduzido, lead time reduzido e alta qualidade, amparado pelos dois grandes pilares do sistema Toyota de produção, que é o Just-in-Time, que vai almejar o fluxo contínuo, a produção puxada, e do outro lado nós temos o Jidoka, que é a automação dotada da inteligência humana, tá? E dispositivos à prova de falha. Na base nós temos a produção nivelada, operação padronizada e os sistemas de melhorias contínuas que aqui demonstrado pelo Kaizen, para ter toda a base estabilizada para uma produção com qualidade, tá? Bom, quando perguntaram para o Taishi Ohno o que vocês estão fazendo para poder alcançar essa qualidade que a gente, aqui nos Estados Unidos, na Europa, a gente está tentando inovar, mas a gente vê que vocês produzem com qualidade desde a primeira vez. E aí, o que ele falou foi o seguinte: desde o momento que o cliente coloca um pedido para a gente, nós tentamos reduzir essa linha do tempo entre o momento que o cliente coloca o pedido para a gente e o momento que a gente recebe o pagamento dele e entrega o produto para o cliente. Então, nessa linha do tempo, nós estamos eliminando tudo que não agrega valor para ele, todos os desperdícios, tá? Bom, finalizando, pessoal, nossa primeira aula, na próxima aula nós vamos ver os desperdícios que o Lean Manufacturing busca eliminar dos processos, tá? Que são basicamente 8. Hoje nós temos 8 desperdícios que a gente vai ver na próxima aula, tá? Bom, ficou com alguma dúvida? Entre em contato comigo, eu estou à disposição, aqui estão os meus contatos, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal
e também divulgar para as pessoas que têm interesse em conhecer a história da Toyota e também estudar o sistema Toyota de produção. Agradeço a todos por terem assistido, muito obrigado e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço e bons estudos.